Oiê, meu nome é Sabrina PT e nós estamos no nosso dia 78 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler os últimos capítulos de Juízes. Vamos ler capítulo 19, 20 e 21. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com alguém que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia e nunca começa. Manda essa playlist pra ela e diz que ela pode começar hoje mesmo. Sem mais delongas, vamos ler os últimos capítulos de Juízes e terminar mais um livro do Antigo Testamento. Vocês estão animados? Eu estou muito animada, porque a gente está evoluindo cada vez mais, estamos aprendendo muito mais a palavra do Senhor, estamos caminhando para o nosso objetivo, que é fazer essa leitura completa da Bíblia em um ano. Então, eu já sou muito agradecida por você que tem ficado aqui, tem acompanhado, você que comenta, você que curte. Isso ajuda muito a esse vídeo, essa playlist, a esse projeto chegar na vida de outras pessoas que também querem estar mais próximas do Senhor, estar mais próximas da palavra de Deus. Então, meu muito obrigada a você que tem se empenhado juntamente comigo e eu espero que você esteja aprendendo muito do Senhor nessa leitura. Então, vamos começar sem mais delongas os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 19 de Juízes vai dizer: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que peregrinou nos lados da região montanhosa de Efraim. Tomou para si uma concubina de Belém de Judá, porém ela se irritou com ele e deixou-o voltar para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse ao seu genro: Coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês poderão ir embora. Os 2 se sentaram, comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: Por favor, fique mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficassem, e ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: Coma alguma coisa, fique até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: Olhe, está ficando tarde e a noite vem chegando. Passe mais esta noite aqui. Esse dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada, vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isso é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse a seu senhor: Venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos Jebuseus e passar ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: Não vamos entrar em nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E continuou: Venha, vamos a um desses lugares e pernoitar em Gibeá ou em Ramá. Assim, passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá.
Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: Para onde você está indo e de onde você vem? O levita respondeu: Estou viajando de Belém de Judá, para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para esta sua serva, e para o moço que vem com este teu servo. Não nos falta nada. Então o velho lhe disse: Que a paz esteja com você. Tudo que lhe vier a faltar fique a meu encargo. Só não passe a noite na praça. Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Aqui é bem interessante porque a gente vai ver que essa história vai ficar um pouco complicada, né? Vai ficar um pouco cabulosa. Mas aqui, quando eles estão viajando, numa hora o moço que estava com ele falou: vamos parar aqui. Tipo, aqui, os jebuseus, né? Para aqui nessa terra estrangeira. Mas o levita falou: não vamos parar aqui. Vamos parar em Gibeá ou em Ramá. Ou seja, ele sabia onde estavam os israelitas, onde estava o seu povo. Então ele estava tendo a prudência de: não vamos parar em povo estrangeiro, porque certamente eles não vão ser com a nossa cara, né? Eles vão nos maltratar. Vamos então buscar esse acolhimento em Israel, porque essa era uma cultura muito presente no povo de Israel, né? Esse acolhimento de trazer, porque era da mesma tribo. A gente vai ver em outras histórias, né? Nossa, mas como é que do nada a pessoa aparece lá e fala: nossa, não, fica na minha casa, não, vem aqui, né? A gente percebe que isso era meio estranho, não é muito natural da nossa cultura. Mas na cultura deles era isso, essa receptividade, principalmente dentro do seu próprio povo, porque eles tinham isso muito forte na sua cultura, né? Então aqui é isso que ele busca ir nesse lugar para que ele possa estar seguro, porque ele sabia que se ele estivesse numa terra estrangeira, ele não estaria seguro. Então ele chega, ele não encontra ninguém que queira o receber, então já é um pouco contra a cultura que imaginaria que estivesse no seu povo, porque ele foi justamente buscando hospitalidade, buscando segurança, e a gente vai ver que ele encontra muito pouco disso, né? Ele acaba encontrando esse senhor que vai o acolher, mas depois a história vai mudar um pouco, né? E a gente vai ver que isso tudo é reflexo de pessoas que não tinham alguém que estivesse os direcionando dentro da lei do Senhor. Porque o primeiro versículo que a gente vai ler é justamente isso: naqueles dias em que não havia o rei em Israel. E aí ele continua a história. Então, essa parte o autor enfatiza muito, né? Porque a gente vai entender por que algumas coisas acontecem. Vamos continuar aqui. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. O dono, olha o pedido, o quão maligno ele era, né? E eram os homens da cidade. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não façam esta maldade. Já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas. Vejam aqui, estou com a minha filha virgem, a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com estes homens. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. Eles a forçaram e a abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até o clarear o dia. De manhã, quando o senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa.
Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços, e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Antes de a gente continuar, então olha só a consequência de não ter alguém que estivesse os guiando dentro das leis do Senhor, né? Tem muitas camadas nessa história, mas aquilo que a gente estava comentando, ele foi buscar numa terra que era do seu povo, que era, né, não é da sua tribo, mas fazia parte da nação de Israel. Ele foi buscar segurança, ele foi buscar acolhimento e ele não encontrou. Ele encontrou unicamente esse senhor que o acolheu, mas toda a cidade já estava deturpada, o pecado já estava muito enraizado neles, o pecado já estava muito aflorado neles. Então, a ponto de eles fazerem esse pedido, cometerem esse ato, e a gente vai ver que cada vez mais o pecado vai multiplicando mais pecado. E aí, com isso, esse levita, ele toma essa atitude para chocar. É um ato muito complicado, né? Ele é meio aterrorizante, porque ele vai cortar a mulher em pedaços e mandar para todos, meio que em prova, falando assim: olha só o que aconteceu. E o povo todo fica aterrorizado, né? E aí até ele vai dizer que isso nunca aconteceu. O povo vai dizer, né? Com essa atitude, isso nunca havia acontecido algo semelhante desde o dia que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. Então eles estavam comparando isso com algo que acontecia no Egito, algo que foi justamente o local onde o Senhor tirou eles de lá, por conta das influências da cultura daquele povo, que não era aquilo que o Senhor queria que fizesse parte do seu povo. E aqui já chegou um momento onde eles estavam tão afastados da palavra do Senhor, da lei do Senhor, que eles já estavam cometendo atos que eram similares ao que havia no Egito. Então eles não se lembravam mais, nos atos deles, eles não se lembravam mais das leis, daquilo que o Senhor havia dito, eles se lembravam do Egito, da cultura do Egito. Então, olha como eles estavam afastados e como o pecado ele vai fazer com que, aquilo que a gente também já falou, o pecado ele não vai só impactar a minha vida, mas vai impactar a vida de outros. Então o pecado de um fez outros cometerem pecados e aí formou uma bola de neve. Mas vamos continuar a nossa leitura, que temos mais 2 capítulos. Capítulo 20. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria que puxavam da espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram: contem-nos como aconteceu esta maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: cheguei com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusarem da minha concubina que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei para toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel, portanto discutam o assunto e tomem uma decisão. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para a sua tenda, e nenhum de nós voltará para casa. Mas isso é o que faremos a Gibeá, um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel, vamos separar 10 homens de 100, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimentos para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que fez em Israel.
Assim todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um só homem contra esta cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora, entregue-nos aqueles homens malignos que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos este mal do meio de Israel. Mas os benjamins não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, filhos de Israel. Ao contrário, vindos de sua cidade, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. Naqueles dias, os filhos de Benjamim convocaram das suas cidades 26.000 homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre todo aquele povo havia 700 homens escolhidos, canhotos que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxavam da espada. Todos estes eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: Quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquela noite mataram 22.000 homens de Israel. Porém o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar aonde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: Devemos atacar Benjamim outra vez, os nossos irmãos da tribo de Benjamim? O Senhor respondeu: Sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles, e mataram mais de 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram e estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: Devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim, ou devemos desistir? O Senhor respondeu: Vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito em outras vezes. Pelas estradas, das quais uma vai para Betel e a outra vai para Gibeá, e no campo mataram uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Eles estão sendo derrotados, como das outras vezes. Porém os filhos de Israel disseram: Vamos fugir e atraí-los da cidade para esta estrada. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se intensificou. Porém os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. Naquele dia, os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos do que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim
viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas, que confiavam na emboscada que havia posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou aos moradores a fio de espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada, que era fazer subir a cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles. E diziam: com certeza estes já estão derrotados como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se na cidade, como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. Eles viram as costas para os homens de Israel em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram, e onde repousavam, ali os alcançavam até diante de Gibeá para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimon. E ao longo do caminho os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens. Seguiram-nos de perto até Gidom e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam de espada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Capítulo 21. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente, dizendo: ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, afinal eles eram da mesma tribo, né? No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porém, tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminado uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram: alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento à Assembleia. Quando contaram ao povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso, a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio de espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isso que vocês devem fazer. Matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram para o acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon, e lhes fizeram uma proposta de paz. Foi naquele tempo que os benjamitas voltaram a receber aquelas mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido conservadas com vida. Porém não havia uma
para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamins foram exterminadas? Disse mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado de nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão se escondam nas vinhas. Fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançarem em roda, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si. Uma espécie de Tinder, não sei. E então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos deles vierem se queixarem a nós, diremos: tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois nesse caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim. E dentre as moças que saíam para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para sua herança, reedificaram cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. E é com esse final que a gente consegue entender qual que é o propósito de todo esse livro, né, de Juízes. A gente vai ver que existe um contraste, né, de Josué para Juízes. Em Josué parece que tudo é muito certo. Mas após a sua morte, a gente vai ver que não foi tão simples assim essa tomada, que não foi tão incrível essa tomada, né? Não foi tão pacífica assim, como parece no livro de Josué. Na verdade, ela foi bem penosa e o povo andou em muita desobediência. E no início, em Juízes, a gente vai ver um povo que está tomando a terra, né? Continuando a tomar a terra. É o que a gente vê no início de Josué. Eles estão tomando a terra. Só que a gente vai terminar Juízes com eles tendo guerra entre seus próprios povos. Então a consequência disso, né? A consequência de toda a sua trajetória em desobediência vai gerar um momento onde eles precisam guerrear contra si, porque as atitudes deles já estavam sendo prejudiciais ao seu próprio povo. Então todo aquele que a gente leu, né, ontem, sobre aquela história do levita, da sua concubina, aquilo foi algo de muito escândalo para o povo. E eles se viram necessitando lutar contra o seu próprio povo para resolver aquele problema. Então, olha como isso se intensificou. O início do livro é eles lutando contra um povo pagão para poder tomar a sua terra, né? Ou lutando contra um povo que estava subjugando para que eles pudessem ser livres, eles pudessem viver em paz mediante a lei do Senhor. E eles aqui termina o livro, eles guerreando com o seu próprio povo, porque o pecado já estava tão misturado, eles já estavam tão misturados ali, né? Já havia tanta hostilidade que eles acabaram guerreando com o seu próprio povo, com a sua própria nação. E isso é triste, porque isso é consequência de um caminhar em desobediência, é um caminhar sem consultar o Senhor. E aí é por isso que o autor tantas vezes vai enfatizar: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E esse era um problema. Quando eu não tenho um referencial do que deve ser feito, do que é certo, e eu decido por mim, nem sempre o que eu acho certo vai ser o certo para o outro. E aí quando isso se choca, existe uma grande tendência de gerar alguma coisa que vai machucar, que vai destruir, que vai prejudicar. Então, como não havia
alguém que pudesse estar sempre relembrando o pilar, o que era o certo, segundo a lei do Senhor, cada um fazia conforme o que achava certo. Cada um aplicava a sua justiça e não a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela contempla muito mais do que só apenas a mim, mas todos aqueles que estão ao meu redor. A justiça de Deus, ela é muito mais justa do que a nossa própria justiça. Então o povo de Israel acaba sendo muito prejudicado por conta disso, por agir pela sua própria justiça, por não ter alguém que fosse um referencial, que estivesse ali indicando qual que era a vontade do Senhor a ser feita, qual que realmente era o certo mediante aquilo que o Senhor havia passado lá para Moisés, né, segundo a sua lei. Então, como eles não estavam em constante revisitação, eles acabaram chegando nesse estado de lutar com o seu próprio povo. E isso nos traz a estar em constante meditação da palavra, porque a palavra do Senhor é justamente esse nosso referencial de saber o que devemos fazer e saber exatamente qual é a vontade do Senhor. É através da palavra que nós vamos ganhando entendimento com isso. Então, é por isso que nós precisamos estar sempre em constante leitura da palavra e constante meditação. Porque é a partir daqui que a gente vai entender quais são as vontades, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que agrada e o que não agrada ao Senhor. E então nós não entraremos dentro desse ambiente onde estaremos prejudicando as outras pessoas por conta do nosso pecado, que estaremos tentando renunciar ao nosso pecado e seguir a Cristo. Então, por mais que esse seja um livro e tenha algumas histórias que são um tanto doídas no coração, ele vem justamente nos alertar de que nós precisamos estar constantes, não fazendo as coisas segundo os nossos próprios juízos, como aqui havia em Juízes, segundo o que cada um achava que é certo, mas segundo o que o Senhor diz que é certo. E é essa palavra que vai nos fazer andar neste caminho, que é o caminho agradável ao Senhor. E é isso, terminamos mais um livro e amanhã vamos começar um novo livro, vamos começar Ruth. Então eu te espero no dia de amanhã e espero que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham aprendido muito. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você mais aprendeu com esse livro de Juízo, o que você acha mais gritante no livro de Juízo e que o Senhor tem falado contigo. Coloque aqui nos comentários a sua observação, eu vou gostar muito de estar lendo. E é isso, um beijo da Sá e até amanhã!